Bom dia, amigos, amigas, ouvintes da FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza. Eu sou Péricles Vasconcelos, sou médico clínico e do aparelho digestivo, gastroenterologista. E o programa Dicas de Saúde, começando agora, estou aqui nos estúdios da FM Padre Cícero com o operador de som, Paulo Roberto, para iniciarmos mais uma edição do Dicas de Saúde, programa que tem como objetivo levar saúde, comentar sobre saúde e sobre doença, prevenir doenças se possível, ter bons hábitos de vida, boa alimentação, sem ter muita gordura, muitos açúcares, atividade física para todos sem exceção, independente de idade, de problema físico, todos devemos se movimentar. E também a gente segue as campanhas sobre conscientização de doenças. Mês passado teve a da prematuridade, em novembro teve a do câncer de próstata, em outubro teve a do câncer de mama, né? Então a gente está sempre falando sobre esses assuntos. E hoje não poderia ser um programa diferente, porque hoje é domingo do Natal. Jesus Cristo Salvador, promessa do Pai, Antigo Testamento, viria o Salvador. E veio mesmo, né? Então, graças a Deus, Jesus, a gente relembra, a gente festeja, a gente celebra, a gente comemora uma coisa que já aconteceu, o Natal do Cristo Salvador, o nascimento do Cristo. E a gente fica naquela esperança, né, que ele volte e que todas as promessas bíblicas sejam cumpridas. Então, o assunto hoje, Natal, natalidade, nascimento. E então, nada melhor do que um médico obstetra e também ginecologista. Então, está aqui conosco, nosso convidado de hoje, é o Dr. Tiago Gondim de Menezes. Dr. Tiago é formado pela Estácio FMJ, tem residência médica em ginecologia e obstetrícia pelo hospital lá das Alagoas, HNSBC, não é isso? E tem a especialização em ultrassonografia pela Cetrus, medicina fetal pela Cetrus. Ele é monitor de medicina fetal também da Cetrus, depois ele vai explicar como é essa Cetrus. E ele é diretor médico da obstetrícia do Hospital e Maternidade São Lucas, aqui no Juazeiro do Norte. É filho do nosso grande amigo Dr. Humberto Bezerra de Menezes. Muito obrigado, Dr. Tiago Gondim de Menezes, por ter aceito o nosso convite. Obrigado, professor. Bom dia, primeiramente. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com o senhor, né? Foi meu professor, continua sendo. Eu quero agradecer pelo convite e desejar um Feliz Natal para todos de Juazeiro, para o senhor, sua família. E dizer que é um prazer grande estar de volta aqui a Juazeiro do Norte. E já dando entrevista na rádio do Padre Cícero, né? Exato. Para mim é um privilégio grande estar aqui com o senhor. E estou à disposição para perguntas, o que o senhor quiser. Pode mandar as ordens, professor. Pronto, olha aí. Eu que agradeço sua disponibilidade de vir para responder sobre natalidade, nascimento. E o acompanhamento, né, das gestantes no seu pré-natal e posteriormente o nascimento, né, os primeiros momentos, o parto, que é tão importante, aquele momento do dia, do momento mesmo do nascimento. Então você que é ouvinte da FM Padre Cícero, você já sabe que está aqui conosco um médico obstetra, ginecologista, Dr. Tiago Gondim, e ele vai responder qualquer dúvida sua. Você liga para cá, 3512-2000. Também esse mesmo número é do WhatsApp, 3512-2000. Você pode perguntar por telefone ou você manda uma mensagem. O Paulo Roberto está aqui, ele pode receber a mensagem do WhatsApp, seja em escrito ou em áudio,
para a gente passar para o nosso convidado, Dr. Tiago Gondim. Hoje o assunto, portanto, nascimento, natalidade, ele vai falar tudo. Mas estamos realmente num dia especial. Alguns até pensam que é a maior festa cristã. Não é, é a segunda, né? Mas é a mais bonita, é a mais enfeitada, é a mais envolvente, é a que deixa um espírito realmente fraterno, de um espírito de muita luz, muita paz. O Natal. A primeira festa cristã é a Páscoa, mas a Páscoa o pessoal não tem a consciência da importância, né, da ressurreição do Cristo. Afetivamente, a gente tem muito essa questão humana, da maternidade, da mãe que vai dar a luz a um filho, e quando esse filho é o nosso Salvador, então é demais, né? Então Natal se transformou na maior festa cristã, quando na verdade deveria ser a Páscoa, né? Mas tudo bem, as duas são importantíssimas. E a FM Padre Cícero, você sabe, né? Nasceu para cumprir uma missão, que é educar e evangelizar. E o motivo da nossa rádio ser assim, tão querida e popular, é fácil de entender. Ela faz a diferença na vida de muita gente. Aqui você escuta músicas, informações, conteúdos, programas, transmissões especiais e muito mais. Todos os dias. Nada igual nas outras emissoras. Pode comparar. Tudo feito com muito amor e profissionalismo. E neste domingo, né, de Natal, a gente não pode dizer que é o dia especial para a nossa vida, para a nossa fé, para a nossa religião católica. Neste último mês do ano, queremos agradecer a você que é amiga e amiga da rádio. Você que reza, participa e faz a sua doação financeira de forma livre e fiel. A nossa gratidão a você, amigo ou amiga da rádio. A FM Padre Cícero existe porque você participa. E em 2023, vamos fazer muito mais, né? Muito mais e muito melhor. Tudo pelo reino de Deus e com a sua amizade. Clube de Amigos da FM Padre Cícero, juntos somos mais amigos. Dr. Tiago Gondim de Menezes, médico obstetra, médico ginecologista, veio falar sobre natalidade, veio falar sobre a preparação da mãe, do casal, para receber o presente de Deus, que é uma nova vida que chega. E a gente chama essa preparação de pré-natal. E, ao mesmo tempo, a gente tem que ter muito cuidado, porque existe muito aborto espontâneo. E existe também muito, demais, nascer antes do tempo, que é a chamada prematuridade. Então, Dr. Tiago, fala um pouco sobre o que é um bom pré-natal, o que é uma boa preparação para que a mãe não tenha o sofrimento, né, de uma perda ou de uma complicação nela ou no próprio bebê que ela já ama antes dele nascer. Como é feito um bom pré-natal? Bom, professor, um bom pré-natal, ele inicia antes mesmo de haver a concepção. Deve haver um momento em que a mulher deve procurar o obstetra e o ginecologista antes de haver essa concepção. Então, é importante que seja num período em torno de 3 meses a 6 meses de antecedência, para que a gente possa avaliar toda a parte sorológica daquela paciente, avaliar os riscos de uma gestação, os riscos que ela pode desenvolver alguma doença durante a gestação. E hoje a gente pode fazer isso com muita precocidade. Você pode conseguir avaliar isso com antecedência e assim ter uma gestação mais tranquila. Principalmente hoje, as doenças do tubo neural, associadas à doença do tubo neural, que a gente consegue evitar a principal causa, que é a deficiência do ácido fólico. Então, a consulta pré-natal ela deve ser bem antes da gestação. Então, deve iniciar 3 a 6 meses antes, fazer os exames, avaliar toda a parte sorológica da paciente, avaliar a anatomia do útero, ovários, certo? Fazer uma preparação também hoje, que a gente acha importante também, a parte física da mulher, né? Ela se preparar, perder peso, mudar a alimentação, então tudo isso influencia para que os óvulos dela sejam mais saudáveis, né? E se preparar para uma gestação saudável. E também é importante que o pai também se prepare.
A questão do espermatozoide também existe uma espermatogênese saudável, precisa que o pai também se prepare, né? Faça entre dieta, atividade física, tudo isso vai influenciar também numa boa qualidade do espermatozoide. Não é só a mãe também, professor, tem que ser o casal, né? Então hoje a gente aconselha que, se o casal tem um planejamento, quer engravidar, procure com antecedência o seu médico, para que possa fazer todos os exames, a bateria de exames, para poder engravidar com segurança, né? E depois que engravidar, que é o momento especial, existem as preconizações. Por exemplo, o Ministério da Saúde recomenda que tenha no mínimo 6 consultas pré-natais, no mínimo, né, hoje. Em 9 meses, 6 consultas. Eu acho pouco, mas assim, é o mínimo que eles preconizam. No mínimo, uma por mês, no mínimo. No mínimo, né? Só que existe essa preconização. A gente aconselha que seja pelo menos uma vez por mês, dependendo do risco, né? Se for uma gestação única, se for uma gestação gemelar, aí tem que ser mais consultas, como também mais ultrassons. Isso aí vai variar de acordo com a gestação de paciente para paciente, né? Então, toda essa parte da preparação é muito importante, professor, como o senhor vem citando. Então, eu acho que hoje, com a tecnologia, com os exames que a gente tem, a gente consegue prevenir muita coisa. A gente que faz essa parte de medicina fetal, quando pega os bebezinhos lá na frente com um problema que a gente podia ter resolvido antes, né, a gente fica triste e tenta orientar os outros, né, para que não aconteça a mesma coisa. Você vê um bebê com a mielomeningocele lá na frente, que é só uma prevenção de uma deficiência de ácido fólico, você faz um tratamento com antecedência e resolve o problema, né? E hoje, com o avanço da medicina fetal, várias doenças a gente consegue tratar em intraútero, né? Como a própria mielomeningocele. A gente tem a referência da gente em Recife, que é o professor Orlando, meu professor, que ele faz essas cirurgias fetais em Recife, corrige o defeito na coluna do neném. Quer dizer, o bebezinho lá dentro da barriguinha da mamãe, ele faz a cirurgia. Faz a cirurgia dentro da barriga da mãe. Muito legal. A gente tem um período para isso, né? Então hoje a gente precisa rastrear a mielomeningocele, os defeitos tumoral ainda no primeiro trimestre, né? Que tem um período que a gente faz um exame, que é o morfológico do primeiro. Que é uma ultrassonografia morfológica, ultrassonografia, né? Morfológica. Que ela é entre 11 semanas e 13 semanas e 6. Você faz, né? Faço. Ultrassonografia. Faço a parte da ultrassonografia. A gente consegue avaliar dentro da cabecinha do neném. Já com 11 semanas, o bebezinho ele vai estar ali entre 45 e 84 milímetros, ou seja, em 4 centímetros. E a gente já consegue ver dentro da cabeça do neném. Incrível, né? Tecnologia. Incrível, com o avanço da tecnologia a gente consegue. E aí consegue rastrear doenças que a gente consegue hoje operar dentro do útero. Então, um bebezinho que ia nascer com a mielomeningocele, a gente opera no período entre 19 até 26 semanas. Então, um período, assim, curto, mas que a gente consegue resolver. E um bebê que não ia andar, ele já nasce com as perninhas funcionando e vai andar naturalmente, sem problema. Ou seja, é um avanço grande, né? Mas a gente precisa pegar no início, professor. Se a gente passar o período, como já tem chegado para mim aqui, já com 30, 32 semanas, e aí não tem mais o que a gente fazer, né? A gente orienta a nascer num local preparado. No caso da gente aqui, pode nascer no São Vicente ou pode a gente encaminhar para Fortaleza. Geralmente a gente manda para Fortaleza mielomeningocele, que ainda não opera aqui. Na referência aqui da região, se tiver em trabalho de parto, a gente manda para lá porque não tem saída. Mas o certo é nascer ou em Fortaleza ou em Recife, que aí faz a cirurgia após o nascimento, né? Correção. Mas o intuito da gente aqui, hoje, é a gente descobrir isso cedo, para que a gente possa, por exemplo, eu tenho contato lá com o pessoal de Recife. Se a gente pegar nesse intercurso, a gente consegue levar para Recife e operar dentro do útero e o bebê nasce andando, né? Então hoje a gente consegue diagnosticar, consegue prevenir com muita precocidade. Essa é a vantagem hoje do avanço da medicina fetal na obstetrícia, né? Então, eu acho que é uma coisa importante, assim, é uma especialidade obstétrica relativamente nova, a medicina fetal, que ela vem avançando da década de 70 para cá no Brasil, né?
avançou mais na questão da década de 80 para cá com a evolução dos aparelhos de ultrassom. Então, é uma especialidade obstétrica em que também o pessoal da radiologia participa com a gente, né? Eles nos ajudam também e a gente consegue avaliar melhor a gestação. O professor da gente, tem o Orlando Gomes em Recife e o Fábio Peralta em São Paulo. Eles costumam dizer que nós que somos da medicina fetal, nós somos o obstetra da mãe e o pediatra do neném, enquanto ele está na barriga. Que a gente tem que cuidar dos dois, é um binômio, né? Então, é um período importante para a família, para a mãe. Um período muito bonito, né? Que eu acho que a mãe tem que curtir a gestação. Tem umas gestantes que ficam nervosas, preocupada, mas é um período que a mãe tem que curtir, e tem um período que tem que diagnosticar algum problema, tratar, que hoje com o avanço da medicina a gente trata cedo, né, professor? Que bom, né? A evolução da medicina. E eu fico muito feliz de receber você aqui, Tiago. Eu sou amigo há muitos anos do seu pai. Dr. Humberto é a maior experiência em obstetrícia e ginecologia no Cariri. Muitos anos profissional, né, gabaritado. Eu gosto muito dele, de sua mãe, gosto muito de sua mãe. Suas duas avós. Eu do SCC, Encontro de Casais com Cristo, tinha muitas reuniões com seu Jaime e Dona Nininha, casal maravilhoso, que já está lá no Reino de Deus. Gostava demais de conversar com seu Jaime, um dos fundadores do ICASA. Um dos fundadores do ICASA, era o diretor da ICASA, né? Da indústria de, lá, né? De algodão, né? De algodão e os funcionários, os trabalhadores fizeram o ICASA, né? Seu Jaime era lá a bandeira mesmo, forte, firme e forte, botava os cabos para rogar, transformou os funcionários em atletas. Acabou essa fábrica e ficou o time. Foi, acabou a fábrica e ficou o time. E é o time do nosso coração, o time de criança, né? Da infância, né? Eu nasci em 62 e o ICASA em 63. Então, com uns 4, 5 anos, lá em casa só se falava em ICASA e Guarani, ICASA e Guarani. Eu tinha um irmão que tossia Guarani e o outro tossia ICASA. Aí esse que tossia ICASA foi o primeiro a me levar para o estádio. Aí eu fiquei em casa. Meu outro avô foi presidente do Guarani, o doutor Diógenes. Olha, Diógenes. Foi presidente do Guarani. Aí um era em casa e outro do Guarani. Esposo da Maria, né? Doutor Diógenes, eu lembro demais. A vida é uma passagem, né? Mas a lembrança é eterna, sem dúvida. Sem dúvida. Pois aí você falou aí de uma coisa importantíssima, o ácido fólico. Quando eu me formei, se selecionava as gestantes para tomar ácido fólico. Parece que com a evolução e os estudos, todas as gestantes, parece que no início tomam ácido fólico, ou eu estou errado? Parece que antes mesmo de engravidar já se toma ácido fólico, né? Que é uma vitamina do complexo B, né? Isso. O ácido fólico, ele deve ser iniciado ainda antes da concepção, pelo menos 3 meses antes deve iniciar. Hoje a gente sabe que ele está diretamente ligado às doenças do tubo neural, né? Então, deve usar, e também existem pacientes que usam neurolépticos, doenças medicamentos para convulsão, que tem que usar em dose dobrada também, tem que ver isso aí. Sim. Antes da concepção. O ácido fólico, ele ajuda no fechamento do tubo neural. O tubo neural, no período da embriogênese, professor, que está ali entre 4 e 12 semanas, ele está em processo de fechamento. Né? Ele é como se fosse um cano, um tubo mesmo. Ele tem a parte superior e a inferior, a rostral. E aí esse fechamento, ele é dependente da quantidade de ácido fólico. Se tem uma carência de ácido fólico, ele vai ter dificuldade no fechamento e pode desenvolver não só mielomeningocele, mas a anencefalia, que a principal causa de anencefalia hoje é a deficiência de ácido fólico, e outras doenças ligadas ao tubo neural também, né? Então é uma vitamina importante que tem que iniciar, e hoje a gente sabe que tem que usar antes da concepção e até as 12 semanas. Até as 12 semanas... Continua usando? Continua usando.
Depois das 12 semanas, não tem necessidade de usar. Os estudos já mostraram isso. E até fizeram ligação disso ao autismo, né? Tem um trabalho que fala da Continuando ligação. usando? Se continuar usando até o final da gestação, tem um risco aumentado do autismo, né? Interessante. Tem um estudo que mostra. Uma vitamina que até é hidrossolúvel, né? Sai na urina, mas existe essa relação. Existe essa relação. Se for em alta dosagem, usar até o final da gestação, pode ter isso. Agora, no período do primeiro trimestre, é importantíssimo usar. Se não usar, a chance de ter um problema no tubo neural é grande. Então, deve ser usado no primeiro trimestre. Você falou algumas coisas aí, a questão do tubo neural, falou a questão do aborto, que pode ser prevenido precoce, né, no primeiro trimestre com o ácido fólico. Tem outras causas, além dessas, de aborto e de prematuridade? Tem sim, professor. O abortamento ele é multifatorial, né? Existem as causas mecânicas, que são causas de malformações uterinas na mãe. Existem mães que têm úteros septados, úteros de Delfo, que são 2 cavidades, ou cavidades separadas, né? Existem pacientes que têm problemas para implantação do nenê na cavidade, que tem defeito na circulação, que a gente também consegue rastrear antes, fazendo ultrassom endovaginal com Doppler. A gente consegue rastrear a circulação do útero e tem tabela de resistência para isso. A gente consegue classificar se você tem um útero com resistência ou não. E existem os abortamentos por causa de malformações no feto. Geralmente, quando existem doenças genéticas, algumas doenças genéticas, elas são incompatíveis com a vida. Então, a própria natureza acaba expulsando aquele embrião, né? O período embrionário ainda, que são abaixo de 10 semanas, abaixo de 12, até 12 semanas ainda, ali é o período embrionário. Então, acaba sendo incompatível e a natureza realmente expulsa o neném, né? E também existem as doenças gênicas, que hoje a gente tem um avanço, professor. Até antigamente a gente não tinha um certo conhecimento sobre as doenças gênicas, né? Com o avanço do exame chamado hoje, que é o exoma, e tem o microarray, a gente conseguiu decifrar mais o código genético, conseguiu separar os exons dos introns, e aí você consegue descobrir exatamente o código genético de algumas doenças mais avançadas, sabe? E essas doenças gênicas, muitas delas são incompatíveis, né? E antes a gente não sabia, tem abortamento de repetição de causa desconhecida. Hoje a gente pode pegar um material de abortamento desse e mandar para estudo genético descobrir. Inicialmente vai depender de cada caso, né? Mas existe o cariótipo, como é um exame antigo, hoje tem o PCR e assim vai. Se suspeitar de uma doença gênica, vai para um exame mais avançado, como o exoma. E são exames de alto custo, né? Então precisa ser feita uma triagem bem feita, avaliar cada caso, o período do abortamento, se foi inicial, se foi tardio. E hoje é uma doença, também uma grande causa de abortamento, que é uma doença que hoje assim está na moda, vamos dizer assim, que são as trombofilias, que estão hoje rastreando e descobrindo mais, né? Que é uma grande causa de abortamento. Então hoje tem uma classificação que a gente faz devido à quantidade de abortos associada a exames laboratoriais, que a gente consegue rastrear os tipos de trombofilia e assim tratar também precocemente para que a gestação desenvolva, né? Então a questão do aborto é muito comum hoje, sempre foi comum na verdade, né? Mas a gente hoje consegue tanto decifrar a causa do aborto, como prevenir para uma futura gestação aquela paciente possa engravidar com mais segurança. Até hoje a gente consegue decifrar a doença genética ou gênica e assim conseguir fazer, por exemplo, uma FIV, orientar uma doação, saber se aquele casal tem realmente condições de ter uma gestação, né? Porque antigamente tinha abortos de repetição e a gente não sabia a causa, não sabia o que era. E hoje a gente consegue decifrar isso aí, professor, e fazer com que no futuro aquela mãe, aquele pai consiga realizar o sonho de ter um neném, né? Exato. Vamos para o nosso primeiro bloco de apoio cultural, Paulo Roberto. Depois a gente volta com mais Dr. Tiago Gondim Menezes, médico obstetra ginecologista, nesse dia
Dia de Natal, domingo de Natal, domingo da esperança, domingo da salvação, Jesus Cristo presente, Deus presente no meio de nós. Maravilha, né? Então daqui a pouco a gente volta. 104,5. Chegamos ao momento de celebração do nascimento de Jesus. Queremos agradecer a Deus, queremos agradecer de modo muito especial os que fazem a Rádio Educativa Salesiana Padre Cícero, os nossos colaboradores que dia a dia se dedicam com incansável trabalho para fazer o melhor, para gerar sempre mais oração, entretenimento, informação, enfim, fazer dessa rádio uma grande rádio. Agradecer aos nossos patrocinadores, os apoios culturais, agradecer de modo muito especial os que formam o Clube de Amigos. Cada mês são aqueles que mantêm viva essa chama da evangelização. Agradecer a todos os ouvintes, a razão maior da existência da nossa rádio. Desejar um Feliz Natal e que as bênçãos de Deus, o Menino Jesus, ilumine o coração e a vida de todos. Feliz Natal! Que sejamos gratos a Deus por este ano que finda e estejamos preparados para viver um novo tempo. Boas festas! É o que deseja você às empresas. Colégio Sede do Saber. Matrículas abertas. Do ensino infantil ao 9º ano. Espaço amplo e arejado. Ensino bilíngue, laboratório de informática, acompanhamento pedagógico e psicológico. Aulas de judô, balé e musicalização. Rua Valdomiro Massal do Carmo, número 361. Triângulo, Juazeiro do Norte. Instagram, @Colégio Sede do Saber. Conhecer para transformar. Essas empresas ajudam em nossa missão. Cajuína, São Geraldo, qualidade e tradição, presente em todo momento e na sua região. São Geraldo, toda família pediu. São Geraldo, Nordeste pro Brasil. Cajuína, São Geraldo, o sabor do Nordeste. São Geraldo tem a cara do Brasil, é o sabor do Nordeste como você nunca viu. A Sorriso Kids e Family é uma clínica especializada em sorriso de criança, atendimento lúdico e muito acolhedor com o Dr. Adolfo Alencar e a doutora Lina Alencar. Equipe qualificada e agora também com atendimento para toda a família. Rua Padre Cícero, 423, no centro de Juazeiro. Instagram, @Sorriso Kids Juazeiro. Contato WhatsApp, DDD 88 98857 1718. A visita ao dentista nunca foi tão divertida. Padre Cícero Revestimento Cerâmica. Você que está construindo ou reformando, não deixe de passar na Padre Cícero Revestimento Cerâmica. Os melhores preços da região em cerâmicas, revestimentos, louça sanitária e muito mais. Avenida José Bernardino, 3369, Parque Buriti, em frente à entrada das Malvinas, na cidade de Barbalha. Faça-nos uma visita ou entre em contato através do WhatsApp 981090927 e 98104 1174. Padre Cícero Revestimento Cerâmica. Dr. José Wilson Filho, médico geriatra, especialista em saúde do idoso e cuidados paliativos, tratamento de doenças como Alzheimer, Parkinson, depressão, confusão mental, dores crônicas, hipertensão, diabetes, osteoporose, incontinência urinária e todas as desordens que acompanham o processo de envelhecimento. Atendimento domiciliar e ambulatorial na região do Cariri. Agende já sua consulta. Contato WhatsApp 981410101. Instagram, Dr. José Wilson Geriatra.
Gambiarra Motopeças, quase tudo para motos. Conheça o que há de melhor na região. Lá você encontra peças e serviços com garantia e qualidade. Gambiarra Motopeças, Rua José Marrocos, 1006, próximo à linha férrea, em Juazeiro do Norte. Telefone WhatsApp 3511-2626, 3511-2626. Tá esperando o quê? Gambiarra Motopeças, quase tudo para motos. A gestão da FM Padre Cícero agradece aos apoiadores culturais que no ano de 2022 colaboraram com a sua amizade e parceria. Doutor Diaci Andrade de Oliveira, oftalmologista. Padre Cícero Revestimento Cerâmica. Gastroclínica Vasconcelos. Doutora Josenise Oliveira, neuropsiquiatra. WL Turismo, viajar é preciso. Cajuína São Geraldo. Deus abençoe mais suas famílias e empreendimentos em 2023. A boa do dia. A boa do dia. Meus irmãos, é certo. O Jesus que veio a primeira vez, pobre, humilde, simples, na manjedoura de Belém, ele voltará com glória e poder no final dos tempos. E esse anúncio não é para nos colocar medo, não, é para nos colocar alegria. E grande alegria. Porque nós estamos esperando agora um Jesus glorioso, vitorioso, sobre todos os seus inimigos de todos os tempos, mas muito mais do que isso, um Jesus que vem para recolher o fruto da sua salvação. A boa do dia. A boa do dia. Voltamos a apresentar Dicas de Saúde. FM Padre Cícero Juazeiro, do Padre Cícero Romão, 7h32. Domingo, dia do Senhor, domingo Natal. Jesus, ele veio para fazer sua obra, foi uma promessa dos profetas do Antigo Testamento, e mesmo no Novo Testamento, João Batista, o último profeta, primo de Jesus, ficou até em dúvida, será que é meu primo mesmo, Salvador? Aí Jesus confirmou com milagres, né? Os surdos ouvindo, os cegos voltando a enxergar, os aleijados voltando a andar, e aí João Batista acreditou que seu primo, Jesus Cristo, era o Salvador prometido no Antigo Testamento e que cumpriu sua missão, morreu na cruz por toda a humanidade e não ficou morto, né? Ressuscitou, é o Senhor, está vivo e a gente espera que um dia ele volte para completar a obra da salvação. Então, um dia muito especial, domingo de Natal, maravilhoso. E Natal, missa em todos os lugares, todas as paróquias. Aqui no Horto do Padre Cícero, hoje acontecerá missas, agora já está acontecendo, 7h30 da manhã, vai acontecer também 9 da manhã, 10h30 e 19 horas. Aqui no Santuário do Sagrado Coração de Jesus também tem a missa daqui a pouco, 9 horas, que é transmitida pela FM Padre Cícero. Você assiste, quem não puder vir para a igreja do Sagrado Coração de Jesus, assiste de casa mesmo, né? A missa. E hoje é 7h30, 9, 10h30 no Horto, 16 horas no Horto. Não, peraí, eu já estou misturando com a passagem de ano. Essa eu vou dizer na próxima semana, porque vai ter sim uma caminhada pela paz saindo da Praça do Memorial Padre Cícero, mas é no domingo, dia 1º de janeiro. Feriado, né? Domingo, claro, já é domingo, já é feriado, mas é o dia da confraternização internacional. E às 17 horas vai ter uma tradicional Missa da Paz, no dia 1º. Pois é, hoje, essa semana toda e até o próximo domingo. Aliás, no próximo domingo terá programa, viu? Dicas de Saúde. Vai então dar um jeitinho de
não deixar de ter o programa Dicas de Saúde para você, ouvinte assíduo, né, que nos acompanha há muitos anos. Tem também a festa da Sagrada Família da Paróquia São Francisco, da comunidade do Baixio do Muquem, Crato. Tema: Sagrada Família de Nazaré, exemplo de conversão e obediência ao projeto de Deus. Hoje, domingo, dia 25, a missa será às 19 horas, presidida pelo padre Cícero Luciano. Convidados: moradores da Chapada do Baixio e Currais de Baixio. Animação: grupo de canto Nossa Senhora das Graças. Muitas festas porque é Natal. E Natal é celebração, é gratidão, é festa mesmo do povo de Deus. Maravilha, né? Vamos ter também no dia 30 de dezembro, bem pertinho, né? Hoje é 25, o Encontro da Gratidão. Então, atenção, você que é amiga e amiga da rádio, na sexta-feira, próxima sexta-feira, dia 30, a partir de 14h, você é convidado a participar do nosso Encontro da Gratidão. Uma tarde inteira com louvor, o texto da misericórdia, a Santa Missa, sorteio de brindes e, claro, a sua participação. Vamos agradecer a Deus por nossa amizade durante todo esse ano. Não esqueça, viu? Dia 30, sexta-feira, 14h, Salão Paroquial daqui, da Paróquia Sagrado Coração de Jesus, em frente à igreja, Salão Paroquial. É mais uma promoção do Clube de Amigos da FM Padre Cícero, porque juntos somos mais amigos. Hoje, nosso convidado, Dr. Tiago Gondim de Menezes. Ele é médico, obstetra, ginecologista. Ele é diretor médico da obstetrícia do Hospital e Maternidade São Lucas, aqui no Juazeiro. Ele tem residência médica em ginecologia e obstetrícia em Alagoas. Essa sigla, doutor Tiago, HNSBC. Hospital Regional de Arapiraca. Hospital da Senhora do Bom Conselho lá. É a segunda maior maternidade de Alagoas, né? E essa Cetros, porque você tem uma formação em ultrassonografia pela Cetros e medicina fetal pela Cetro, inclusive é monitor de medicina fetal da Cetros. O que é a Cetros? Pronto, professor, a Cetros hoje é a maior escola de ultrassonografia do mundo. Isso aí está em dados mesmo, você pode pesquisar. A maior escola de ultrassom do mundo hoje. Ela começou em São Paulo e foi expandindo. Hoje tem em Recife, tem em Salvador também. E a minha especialização em ultrassom eu comecei lá. Comecei a fazer todos os cursos da Cetros, criei um vínculo com eles, né? Depois fiz medicina fetal e hoje sou monitor. Uma vez por mês eu estou lá em Recife com eles, né? Com os novos alunos, a gente fica ajudando nas aulas práticas com os novos alunos e levando os casos daqui para lá. Quando aparece algum caso patológico daqui de Juazeiro, eu levo para lá para discutir com eles, ver o que é que a gente pode fazer, né? Ou seja, é uma porta de entrada a gente levar os pacientes daqui para lá, né? E daqui, se precisar, como tem algum tipo de cirurgias que não são feitas em Recife, que são em São Paulo, a gente encaminha para São Paulo, leva para lá também. Eu tenho contato com o professor Fábio Peralta, né? Que é o chefe da medicina fetal da Cetros, que é um dos maiores fetólogos do mundo, né? Ele foi quem desenvolveu essas cirurgias intraútero, por exemplo, a correção de mielomeningocele. Ele e o Ian Depress que desenvolveram, né, a técnica. Então, o Fábio Peralta é uma referência mundial hoje. É nosso professor, nosso chefe que a gente chama, né? E muita coisa ele desenvolveu. Hoje ele está desenvolvendo, por exemplo, tem uma cirurgia dos bebês que têm hidrocefalia, que é a hidrocefalia não comunicante, que tem uma falha na comunicação do terceiro para o quarto ventrículo. Isso é uma falha apenas na comunicação, não tem doença genética associada, não tem nada, e os bebês nasciam com hidrocefalia e o cérebro, por conta da compressão, acaba não desenvolvendo. Ele está desenvolvendo essa nova técnica agora, que é a terceiro ventriculostomia, né? Ele vai lá dentro da cabeça do neném e desobstrui esse canal, e a circulação do líquido na cabeça do neném volta a funcionar e não desenvolve a hidrocefalia, né? Então, um brasileiro, né?
desenvolvendo isso aí é fantástico. A gente tem o privilégio de acompanhar ele lá em São Paulo, em Recife, a gente tem contato com eles, né? Então o professor Peralta é uma estrela hoje mundial e um cara simples, sabe, professor? Recebe a gente bem, sabe? Pega na mão da gente, ensina mesmo. Vale a pena demais, é um cara fantástico. Maravilha, né? Os melhores, eles são simples. Aqueles mais estrelas é porque tem segurança, né? Aí se guarda para não se expor muito, né? Mas os melhores, eles são realmente... São simples. Tanto que ele desenvolve essas coisas e não bota nem o nome dele, sabe? Maravilha. Eu faço uma pergunta a todos os obstetras que vêm aqui e todos os pediatras que vêm aqui. E vou fazer para você também. O feto é uma criança? Com certeza. O embrião é uma criança? O embrião eu considero também uma criança. Desde da concepção eu acho que já é uma vida, né? Por mais que ele, em algum período da desenvolvimento, ele não sinta algumas sensações, mas ele já é uma vida. Acho que a partir da concepção deve ser respeitado, né, professor? Maravilha. Pois é. Se uma pessoa se programou tudo, ele considera que é uma criança. Agora, aquele que não programou vem com esse argumento que não é vida. E o que é? Se não é vida, é o quê? Se deixar, não vai ser uma criança, não vai crescer, né? Sempre será, né? Então, era uma coisa que não devia nem entrar em discussão. Né? Defender a vida desde a concepção até o velhinho que já não responde bem, não conhece mais nem os outros, a velhinha. Que é a mesma coisa. Mas é vida. E é a vida do mesmo jeito, né? Então você não tem o direito, só Deus tem o direito de tirar a vida humana, né? Hoje no Brasil você pode fazer o aborto, no caso de anencefalia ou estupro, né? Ou alguns casos de malformações, por exemplo, síndrome de Potter, que não desenvolve rim, não vai desenvolver pulmão, e a gente sabe que não vai desenvolver aquele neném, é inviável. Pode fazer também, né? E alguns outros casos de doenças gênicas que também são incompatíveis, que entram na justiça para tirar o neném, né? Mas a gente acha bacana quando tem, por exemplo, uma mãe com anencefalia, um neném com anencefalia, a mãe diz, não, eu quero levar a gestação até o fim, sabe? E recebe a criança e no tempo dela ela vai pro braço de Eu já Deus, contei né? aqui uma história, vou contar de novo. Eu era paciente de um casal, um casal era meus pacientes muitos anos. Eles casaram, ele virou pastor evangélico. E ela era minha paciente desde criança, né? Já casaram, tudo. Aí o primeiro filho recebeu o diagnóstico de anencefalia. E a indicação de fazer o aborto, né? E eles foram falar comigo. Eu não era ginecologista, obstetra, mas por amizade, por confiança, vieram falar comigo. Aí eu disse que era contra, que era uma coisa natural, que ela ia perder natural. E ela não queria fazer o aborto. Só que o esposo, pastor evangélico, aceitava o aborto. Para encerrar logo o assunto, né? O sofrimento. Aí eu disse que ela fizesse ultrassom, porque a medicina é a ciência da incerteza, né? Tem erros diagnósticos de tudo quanto é exame, de raciocínio médico e tudo, né? E o ultrassom é operador dependente. Depende totalmente de quem tá fazendo. Eu brinco com meus alunos dizendo que exame ajuda e atrapalha. Acerta e erra. Exame não decide o que é que o médico vai fazer com a pessoa, não. É a história clínica em primeiro lugar e o exame como um complemento, né? E não como uma decisão, né? A clínica é soberana. Soberana. Aí, resultado, ela foi para Fortaleza fazer outra, né? Ultrassom dessa morfológica, né? O problema é porque ela chegou lá com a anterior e mostrou. Eu não sei se induziu o colega lá de Fortaleza, ele disse a mesma coisa, a anencefalia. E continuou o mesmo dilema, o pai querendo o aborto e ela não. E foram perguntar de novo para mim, aí eu disse, eu acho que o lado de Fortaleza foi influenciado, não era para ter levado, não. Era para ele ter aquela história do duplo cego, né? Não saber o resultado, né? Deixar-se ele avaliar. Não é. Aí, resultado, passou. Sumiu, o casal sumiu. Aí eu pensei, abortou, sumiu. Ele deve ter convencido ela. Quando foi um dia eu estava nesse shopping, Cariri, né?
Shopping Cariri, uma vez eu encontrei com seu pai no Shopping Cariri, aí ele disse, eita, professor, aí, a inauguração. Professor, agora a gente não vai mais gastar nosso dinheirinho no Iguatemi de Fortaleza, não, vamos gastar aqui. Deixar o dinheiro em Juazeiro. É. Aí eu tava lá no Shopping Cariri, aí de repente ela chega pra mim, com o marido, né? Aí diz, doutor Pérez, o senhor lembra de mim? Eu, claro. Olha o menino que tinha anencefalia, o menino correndo lá no shopping, brincando, correndo. Olha. Meu Deus do céu. Que maravilha, ela não aceitou abortar, ficou esperando. Graças e ele a nasceu Deus. saudável. Já pensou? É um diagnóstico difícil, a anencefalia, mas hoje com os aparelhos modernos a gente consegue ver bem essa questão aí, sabe? E a anencefalia ela é uma sequência. Ela inicia lá por volta de 8 semanas, 7 semanas, que chama a crania. Ele está sem a calota craniana e a massa encefálica está lá. Você vê, mas não vê o crânio. Sim. E a massa encefálica solta no líquido, o líquido amniótico acaba destruindo o encéfalo, então ele evolui com exencefalia, né? E a sequência de anencefalia, que o diagnóstico só pode ser dado após 12 semanas. Sim. Antes disso... Não antes. Antes a dúvida. É a dúvida. Tem que ser após 12 semanas. Importante saber disso. Dúvidas sobre o sexo da criança. Os pais ficam ansiosos, querem saber o sexo. Aí tem um tempo, né? Na ultrassonografia. É assim, professor. Hoje a gente tem um exame que é a sexagem fetal, que é a captação do DNA do feto no sangue materno. Então, a partir de 6 semanas já tem circulação do sangue fetal na mãe. Mas, por segurança, a gente recomenda que só faça a sexagem após 8 semanas, que a quantidade de sangue é maior devido à invasão trofoblástica. Como tem uma margem de erro de 15 dias, a gente recomenda que faça após 8 semanas para evitar erro, né? Que hoje tem a questão do pessoal faz assim que sabe que está grávida. Sabe que é fazer aquela festa, né? Que é como é que chama? A revelação. Chá revelação, Eles querem fazer o chá revelação. Para fazer com segurança, para não dar erro. Todo chá revelação que eu sou convidado, eu me sinto, como é que se diz, enganado. Lógico que os pais sabem. Alguns aí faz sabem, aquele cenário todo. Mas tem uns que não sabem não. Minha cunhada tá grávida agora e ela não sabia não. E só eu que sabia que eu faço ultrassom, né? E seguraram até 25 semanas. Foi não sei mesmo, como foi que não eles aguentaram. tiveram curiosidade. Rapaz, o pai, o meu cunhado... Como é o nome do exame? A sexagem, né? Sexagem. Faz aqui no Cariri? Faz aqui no Cariri. É um exame caro ou não? Não. É pelo sangue, né? Pelo sangue materno. Péricles Filho fez, com a esposa dele fez, e deu sexo masculino. Pronto. Mas a gente ficou assim, uma pulgazinha atrás da né? orelha. Aí quando ela chegou a época da ultrassonografia, aí confirmou. Moisés está chegando. Vai ser bom demais, professor. Aí é o seguinte, se tiver tido, por exemplo, um aborto com menos de 2 anos, perde a segurança da sexagem, porque ainda fica DNA da outra gestação circulando no sangue materno. Então, se tiver um aborto com menos de 2 anos, pode ter risco de erro. Certo? Agora, parece que tem uma história que, se for um sexo, é praticamente certeza, e se for outro, é duvidoso. Tem isso também? Se for feminino, se for masculino, na verdade, é certeza. Pois é. Porque a mãe só tem o cromossomo X e X, né? Então, quando pega um cromossomo circulante e Y na circulação, é certeza que seja, né? Mas, e a confirmação vem através do ultrassom. Até um tempo desse, se dizia o sexo entre 13 semanas e 16, pela avaliação do tubérculo genital. Na ultrassom. Então, quando o tubérculozinho estava para cima, era 90% para ser homem. Quando estava deitado, era 90% para ser menina. Só que isso é uma probabilidade. Em torno do 5º mês, né? A partir de 13 a 16 semanas. Era antes do 5º, era entre o 3º e o 4º. Terceiro mês, 3º ao 5º. Isso. Só que isso tem uma margem de erro. Isso dava muito problema, porque os pais ficam ansiosos e querem saber o sexo cedo. Isso gerava ansiedade grande e dá uma margem de erro, então dava muita complicação. Então a ISUOG, a Febraso, tudo preconizou que a gente deve fazer após 16 semanas. Que após 16 semanas, a genitália do neném já está formada, então você tem certeza do que você está vendo ali. Então, a não ser que tenha caso de genitália ambígua e assim vai. Mas a partir de 16 semanas você tem segurança de fazer ultrassom e saber o sexo da criança com segurança. Muito bem, é mesmo. Bom,
hoje, missa, 9 horas, tem as missas normais hoje da paróquia. Nessa semana, na próxima semana, no dia 31 de dezembro, que é a passagem, né, de ano, tem missa 6 da manhã e 6 da tarde, certo? Pessoal, gravem bem, no sábado, 6 da manhã, 6 da tarde. No domingo, hoje, por exemplo, que é um dia especial, né? Natal, 25 de dezembro. E também, no dia 1º de janeiro, as missas são nos seguintes horários. Então, hoje e 1º de janeiro. 6 da manhã, já houve. 9 da manhã, vai ser transmitida aqui na FM Padre Cícero. 11 horas e 15 minutos. 16 horas, 4 da tarde e 19 horas, 7 da noite. Tá bom? Participe com toda a família dessas datas que são consideradas dia santo, viu? Hoje, Natal, dia santo, E a confraternização universal também é considerada um dia importantíssimo, que é o dia 1º, né? Nós vamos fazer um programa bem interessante, porque quando muda o ano, o pessoal reconhece os problemas, as derrotas, as falhas, as metas não atingidas, aí reformula, né, a vida. Então, o dia 1º é um dia que você começa a pensar, planejar, projetar objetivos. E o mês de janeiro tem uma campanha chamada Janeiro Branco, que é justamente sobre saúde mental. Então vai ser um programa bem interessante no próximo domingo. E durante o mês todo de janeiro nós vamos trazer psiquiatras, psicólogos para falar sobre o domingo, o Janeiro Branco, né? Sobre saúde mental. Doutor Tiago Gondim, agora vamos entrar numa parte bem polêmica. A diferença, as vantagens, a comparação, vantagens e desvantagens, o parto normal e o parto cesariana. Se a palavra normal, o nome está dizendo normal, por que é que o Brasil, não sei se ainda é, mas já foi campeão mundial de parto cesariana? O que é que acontece com a nossa nação, que é, talvez, não sei se ainda é, o país que mais tem cesariana no mundo? Faça uma orientação aos ouvintes, às ouvintes principalmente da FM Padre Cícero, sobre as vantagens e desvantagens do parto normal e do parto cesariano. Parto normal e parto cesáreo. Bom, professor, o parto normal é o seguinte: o parto normal, como já diz, é um processo fisiológico, um processo normal, né? Então, toda mulher ela já nasce estruturalmente preparada para um parto normal, certo? Só que durante o crescimento e sua evolução, alguns aspectos mudam. Por exemplo, o osso do quadril da mulher tem tipos de bacias diferentes, que isso aí vai ser a formação de cada pessoa, né? E cada gestação ela é diferente. Então, não tem assim como a gente dizer vai ser melhor para todo mundo um parto normal. Entendi. Por quê? Porque cada gestação ela é diferente. Tem local de implantação da placenta, tem o tamanho do nenê, tem a questão do líquido amniótico. Existem doenças que são contraindicadas parto normal. Então existem vários fatores que modificam o tipo de parto que deve ser para cada paciente. Então o parto normal, se é uma gestação saudável, se o bebê é de um tamanho normal, se não tem pressão alta, se não tem pré-eclâmpsia, se não tem nenhum problema, o parto normal sem dúvida é a melhor coisa para aquela paciente. Porque vai ser um processo fisiológico, tanto para ela quanto para o nenê, que ele vai acontecer de forma normal. Vai ser um parto humanizado. Hoje a gente consegue fazer um parto humanizado, né? E um parto fisiologicamente normal que toda mulher é preparada para ter. Mas, e outro ponto, se o bebê houver uma desproporção, por exemplo, o bebê for grande para passar na bacia da mãe, se a placenta tiver uma implantação baixa, se a quantidade de líquido amniótico não for correta, então isso tudo hoje a gente avalia durante o pré-natal e se prepara para o melhor tipo de parto que aquela paciente pode ter. Então, não existe como a gente dizer é melhor o parto normal para todos.
ou é melhor a cesárea? Então a gente tem que classificar de acordo com cada paciente. Doutor Zé Moraes, tá ouvindo a gente, doutor Zé Moraes? Doutor Moraes Aí acaba de ligar potência, dizendo que está ouvindo o programa, viu? Eita, um abraço, professor. Nós estávamos ontem de plantão no São Lucas, eu, ele, doutor Couto, 24 horas, eita, plantão bom. Viu? Moraes, você é intimado vir um dia aqui, viu, na FM Padre Cícero, falar sobre anestesia, todos os tipos. Então, doutor Zé Moraes é bom demais. E a gente fica lá no plantão e ele leva uma sanfona. Opa! É mesmo? Leva a sanfona e a gente fica tocando lá quando tá na folga, né? Ele ainda é vereador do Crato? É vereador. Opa! É o vereador mais votado lá. Torcedor do Icasa e do Fluminense. Demais. Perto do jogo no Rumeirão, eu e ele. É a figura, doutor Zé Moraes. Eu gosto demais da plantão. Abração, Moraes. Abraço, tudo de bom pra você, sua esposa. Feliz Natal, viu? Pra toda a família. Seu filho, que já esteve aqui, é o Diego, né? Diego, é. Diego já esteve aqui, vou chamar de novo. Era bom dia você e ele, viu? Pai e filho, tá certo? Vamos combinar. E aí, a cesariana, por que é tão escolhida pelas mulheres, mesmo tendo mais problemas? É o seguinte, a cesariana hoje é um parto que a paciente não sofre, né, no momento do parto. Porque tem anestesia, não tem dor, é uma coisa mais fácil. Hoje em dia todo mundo vai pelo caminho mais fácil, né, professor? Então, o trabalho de parto normal, realmente, ele tem um período de sofrimento, de dor. Hoje existe o parto com analgesia, mas a gente não faz aqui na região ainda assim, com frequência, porque precisa de um anestesista ali do lado, tem um aumento de chance de sofrimento fetal, né? Então é um parto mais complexo. Mas a cesárea, todo mundo acaba optando pela questão de dor mesmo, evitar o trabalho de parto. Mas a cesárea tem as indicações reais, sabe? As indicações que realmente necessitam de cesariana são importantes. Realmente, se você for contra a indicação, é perigoso. Então, se uma paciente tem indicação de fazer uma cesariana, for uma macrosomia, se tiver uma cicatriz uterina anterior, se tiver uma posição anômala, um bebê pélvico, a gente não vai evoluir um parto normal, né? Antigamente ainda se fazia parto pélvico, não é contraindicado, mas a gente evita pelo risco, né? Exato. Então, hoje a gente tem que sempre usar, eu acho que a gente tem que ponderar o conhecimento técnico com bom senso. Se a gente consegue aliar essas duas coisas, eu acho que fica melhor, sabe, professor? Porque a gente tem hoje tecnologia para ajudar a gente, cardiotocografia, ultrassom, a gente tem métodos para a gente avaliar, preparar um paciente para um parto legal, um parto sem risco, e a gente não vai usar. Tem que usar, né? Então, com conhecimento técnico, com bom senso, a gente consegue chegar a um resultado bom, né? Para o paciente e para o neném. Exatamente. Então, quem sabe se mais na frente vai ter um termo assim, parto cesariano normal. Aí tá agrada a todos. Paulo Roberto, mais um bloco, né, de apoio cultural. Depois a gente volta com mais. Dr. Tiago Menezes. Pessoal, falei do Horto e vem coisa boa, viu? Lá, os salesianos de Dom Bosco, as irmãs do Horto, convidam você para participar da tradicional caminhada e missa da paz. É exatamente no dia 1º de janeiro, naquele horário que eu falei, 15h30, né? A caminhada sairá às 15h30, 3h30 da tarde, da Avenida Leandro Bezerra, próximo ao Memorial Padre Cícero, em direção à Igreja do Senhor Bom Jesus do Horto, onde acontecerá a Missa da Paz, presidida pelo nosso bispo diocesano, Dom Magnus Henrique Lopes. Por ser um domingo, acontecerão também no Horto as celebrações das 7h30, das 9 horas, das 10h30, mas não às 19 horas, né? Então, é bom para todos, variação de horários, mas a do bispo vai ser a da caminhada, viu? 15h30 no final, a missa. Ok? Então, pessoal, temos aqui o nosso querido Dr. Tiago, Dr. Tiago Gondi de Menezes, e dois grandes amigos participando do programa. O Dr. Moraes é médico anestesista e ele tem uma mensagenzinha sobre essa questão de parto normal e cesariana. Vamos ouvir, Paulo Roberto? Fala ele aí que durante até o trabalho de parto normal
a criança pode entrar em sofrimento, então ela opta pela cesárea. E aí, doutor? Bom dia. É verdade, professor. Durante o trabalho de parto, riscos é esse, o bebê entrar em sofrimento. Só que hoje a gente tem vários mecanismos de descobrir isso aí, né? A gente tem a cardiotocografia intraparto, a gente faz a ausculta fetal intraparto, avaliação da mobilização do bebê dentro do útero, avaliação de líquido amniótico. Então tudo isso a gente avalia durante o trabalho de parto para saber se o bebê tem algum risco de estar tendo sofrimento, né? E se tiver tendo algum sofrimento, dependendo da evolução do parto, se ele já tiver um período expulsivo ou não, a gente vai avaliar se é melhor terminar o parto normal ou ir para uma cesariana. Então, tudo isso vai de caso para caso, né? Mas a questão da tecnologia ajuda a gente até nisso aí. A gente consegue monitorar melhor o trabalho de parto hoje, né? E descobrindo, rapidamente a gente descobre se a criança está em sofrimento fetal e já indica a cesariana ou viabiliza mais rapidamente o parto normal, né? Exato, muito bem. Aí tem outra participação aqui, doutor Tiago, uma pessoa que lhe ama muito. E outra coisa, 2 pessoas que lhe amam muito. Não é só uma não. Um se chama Humberto e outro se chama Denise. Meus velhinhos estão lá em casa. Não é? Se o seu nome fosse Luiz, eu ia dizer Januário. Januário tem uma mensagem, Luiz. Tem aí, tem que respeitar. Vamos ouvir a mensagem do Dr. Humberto, ginecologista obstetra, grande amigo. Bom velhinho. Bom dia, professor Dr. Péricles. Nós estamos aqui na escuta. Eu e Denise, estamos aqui em casa ouvindo o programa. Rapaz, que coisa maravilhosa, né? Vocês aí, você com o meu filho aí, Tiago, a gente fica muito orgulhoso disso, né? E agradece demais a você pela atenção para com ele, pelo convite, né? Muitíssimo obrigado, professor. Que Deus lhe abençoe a todos nós e a todos os ouvintes da FM Padre Cícero. Muito obrigado e um forte abraço. Obrigado mesmo. Eu que agradeço. Natal. Feliz Natal, doutor Humberto, Denise, toda a família. Olha, o Tiago aqui vai pedir a benção. Se ainda não pediu hoje, que ele estava de plantão, né? Veio direto do plantão para cá, pronto. Ainda vou passar aí para pedir pessoalmente. A benção, bom velho. Eita, esse velhinho é bom, viu? Trabalhou muito. Ele agora se aposentou lá do Stefano e eu tô lá no lugar dele, sabe? Aí as pacientes chegam lá, cadê o doutor Humberto? Rapaz, eu fico com aquela missão de dar continuidade ao trabalho dele, mas... Com certeza. Negócio é difícil. Ele ainda está no São Lucas? Não, São Lucas não. Hoje ele só tá pelo serviço de saúde, ele só tá na Barbalha, no... Policlínica. Ele faz só a parte de PTGI, tratamento. Muito bem. Então você assumiu. Tô assumindo devagarzinho aí, é missão pesada. Maravilha, que coisa boa. Mas é bom. Pois é, olha, tem uma outra coisa bem polêmica. Você falou, na verdade você tirou a polêmica, né? Porque se há uma dúvida entre parto normal e parto cesariano, não deveria ter, porque o que vale é a situação de cada caso. Cada né? caso. Cada caso tem que ser estudado com suas características próprias. Cada caso é um caso, né? A medicina nem nunca, nem sempre. A gente não tem como dizer se vai ser isso, se tem que ser, e não tem como. Cada paciente é uma gestação diferente, cada bebê é diferente. Então o certo é a gente avaliar e fazer as coisas com segurança, né, professor? Exato. E o parto natural? Cada vez mais estão se falando de um parto em casa, sem médico, sem enfermeiro, no máximo com uma parteira, né, que tem agora outro nome, né, para parteira, e que muita gente fazendo, tem umas variaçõezinhas, um é na água, outro não. Fale sobre esse parto natural, os benefícios e os riscos. Bom, professor, o parto natural, vem tomando espaço aí, é o seguinte, ele é uma variação do parto normal, né? Um tipo de parto normal em que não se tem assistência médica, né? E não se utiliza de nenhum recurso. Então, é um parto, digamos assim, feito à moda mais antiga, né? Que é feito em casa. Hoje pode até ser feito no hospital,
ainda é considerado parto natural, mas sem assistência. Aí vem aquela coisa que eu tinha comentado com o senhor anteriormente. É questão de conhecimento técnico e bom senso. Se a gente tem hoje todo o aparato técnico que pode prever uma complicação durante um parto, por que a gente não vai usar, né? Se tem, a paciente também quer um parto natural, quer ter um parto com a família em casa, por que também a gente vai intervir, né? Então isso tudo eu acho que é bom senso e conhecimento técnico. O parto natural tem suas vantagens. O bebê nasce ali junto da família, nasce em casa. Mas também tem os riscos se o bebê desse entrar em sofrimento. Como é que vai ser diagnosticado? Tem um tempo para fazer uma reanimação neonatal. Daqui que chegue no hospital, né? Então isso tudo tem que ser ponderado, tem que ser pensado, analisado. Ver se tem realmente indicação de ser um parto normal ou natural, né? Então isso tudo a gente faz durante o pré-natal, avalia e aconselha, mas quem decide é a paciente, né? É verdade. E a gente pesquisa e vê o melhor para aquela paciente. Nesse caso, na questão do parto natural. Hoje a gente tem até uma doula aqui em Juazeiro, que é a Luzia. Não sei se o senhor conhece. Não. Luzia de Castro. Luzia hoje é uma estrela aqui em Juazeiro, é uma popstar. Tem mais de milhões de seguidores na internet. Legal. Tem uma foto que ela postou comigo recentemente que deu quase 21 milhões de visualizações. Olha aí. Ela faz um trabalho no São Lucas que é fantástico, sabe? São Lucas, às vezes a gente só escuta notícia ruim, mas tem coisa boa todo dia ali naquele hospital. Coisa boa todo dia, parto humanizado, é tudo. Luzia, rapaz, ela faz um parto humanizado, junta a família lá, sabe? Coloca as pacientes lá para fazer umas danças que ela faz. E isso desconcentra a questão da tensão do parto, da dor. E a questão da dor, ela tem variáveis, né? Se você consegue meio que manipular, você consegue aliviar um pouco a dor. Então ela distrai a paciente ali, bota ela para dançar, se divertir com a família. Se o senhor quiser um dia conhecer no São Lucas, é fantástico lá o projeto que ela faz, a Luzia. Ela tanto faz no São Lucas quanto faz no São Camilo do Crato. Funciona bem, vem gente de São Paulo para assistir aqui a técnica que ela usa aqui, é legal. E assim a gente acompanha, ela desenvolve essa plano de parto que ela chama, ela faz lá com as gestantes, e a gente acompanha, vê se tem risco, se não tem. Se tiver um risco, a gente leva para cesárea, do mesmo jeito, sabe? Mas fica uma questão mais humanizada lá no São Lucas, a família perto, tudo direitinho. Luzia deve estar ouvindo, minha amiga Luzia, mandar um abraço para ela aqui. Abraço, Luzia. Parabéns pelo trabalho, viu? Que está sendo conhecido no Brasil inteiro. O parto normal é questionado principalmente pela dor. Aí as mulheres têm medo da dor, por isso que querem cesariana. E o parto normal sem dor? Como é que é feito esse parto normal sem dor? Pronto, parto normal sem dor, ele é um parto com analgesia que chama. É feita uma anestesia pedural e durante o parto, né? E ela vai tirar a dor, a dores intensas do parto. Mas a contração uterina continua, né? A paciente só não vai sentir a dor. É um parto que talvez o Ministério da Saúde até preconize para ser padrão aí no SUS, né? Em alguns cantos já tem esse tipo de escolha, se você quer parto com analgesia ou não. Em São Paulo, por exemplo, a gestante chega e escolhe o tipo de parto. Mas assim, é um parto de alto custo, precisa da anestesista ali do lado todo o tempo. É um parto mais demorado e também ele tem um certo risco maior para o nenê também, porque ele passa a ser um parto um pouco mais demorado, devido à anestesia, o processo da anestesia. Então ele tem um risco um pouco maior para o neném. Mas tudo isso feito com segurança, usando os critérios corretos, tá tudo certo. Dá certo, né? Dá. E o colégio salesiano? Você estudou colégio salesiano ou não? Não, sempre quis, mas não deu certo. Não deu certo. Olha, o salesiano, eu estudei, o professor Humberto, seu pai estudou. Não sei se a sua mãe estudou. Minha mãe estudou. Salesiano, estudou, né? Meus tios de Orne. Isso. Deusdete, Débora, todos estudaram também. Antigamente a gente ou estudava no salesiano ou no segundo grau, né? Não tinha muitas opções não, né? Não tinha não. Segundo grau. Mas era bom o salesiano. Era muito bom. Era um colégio que tanto tinha o ensino particular de dia, quanto tinha o ensino gratuito à noite. Muita gente estudou lá à noite. E não teve despesa e teve uma formação muito boa. Muito boa. Era uma espécie de prestação de serviço. Os mesmos professores que davam aula ganhando de dia
complementava fazendo essa prestação de serviço, ensinando também à noite. E era bom o colégio. Meu Muito pai, quando bom. ele foi para Recife, na época, fazer o científico, ele disse que chegou lá e não teve tanta dificuldade, não. Acompanhou o colégio tranquilamente. Tranquilo. Ou seja, eu passei no era vestibular bom. da primeira vez. Eu pensava até que eu não ia passar, porque estudando aqui, não é? E passei em João Pessoa, na primeira. Bom, e o Colégio Salesiano, agora em 2023, ele já está com matrículas abertas, com mais de 83 anos de história aqui no Juazeiro, e uma educação baseada na razão, religião e amor, que são os pilares do projeto de vida de São João Bosco, Dom Bosco. Só no Colégio Salesiano você encontra espaço amplo e moderno, do infantil ao ensino médio, profissionais capacitados, ensino bilíngue e educação socioemocional, tempo integral com oficinas de arte, corpo e movimento, oficina maker, robótica, contação de histórias, jogos, brincadeiras, além de atividades no contraturno, como, por exemplo, balé, judô e natação. Faça parte da família salesiana, visite os salesianos, entre em contato. Tem o número 99368-2764, 99368-2764, Colégio Salesiano São João Bosco, um legado de inovação, 83 anos. Foi um pedido do Padre Cícero diretamente aos salesianos para colocar uma escola, um colégio aqui no Juazeiro do Norte, e ele foi atendido. 83 anos. Eu estudei de 1971 até 1979. 8 anos. Colégio Salesiano. E minha esposa, meus filhos, 3 filhos. Depois é que foi para Fortaleza, né? Depois voltou. Mas as lembranças que eu tenho da minha infância estão todas relacionadas ao Colégio Salesiano. De futebol, de escola mesmo, de professores, de colegas, de amigos, de infância. Fica os amigos, né, professor? Até 8 anos é uma coisa como se fosse mais. Eu tenho tanta lembrança desses 8 anos que é como se fosse mais de 8 anos. Uma vida. E eles ainda tem os encontros dos salesianos? Tem, embora a gente brinca que cada vez menos gente, sabe? A gente fez a proposta de ser 6 meses. Para não ter tanta tristeza, né? De saber os casos, né? De falecimento, né? Anual é muito tempo, né? Infelizmente, né? A vida é isso, assim, né? Assim mesmo. Tem um amigo da gente, o doutor Mário Estima, que diz que quando ele vai encontrar a turma dele, tem que ir no cemitério. Mário Estima, doutor Mário, muitos anos. Gente boa, perito mor. Tem outros, mas ele é o primeiro. Da região. Primeiro médico perito. Cariri. Auditor do SUS. Do SUS, Não sei se já se aposentou. Se aposentou agora. Pronto. Bom, pessoal, e a Covid? Oh, meu Deus, eu falo da Covid todo domingo. Trouxe várias notícias boas. Depois, infelizmente, trouxe as notícias dessa nova onda. Essa nova onda que deu uma melhorada, mas que a gente ainda está sofrendo com ela. Houve uma morte quarta-feira de uma senhora de 95 anos que tomou as 4 doses da vacina. Então, realmente, a gente tem que partir para a 5ª dose. E quem tomou só 3 vai para a 4ª. Quem tomou só 2 vai para a 3ª. Porque a proteção da vacina é por meses, não é por anos. E outra que é mais para os casos graves, né? Que a pessoa continua pegando Covid. Segundo o boletim da Secretaria de Saúde, boletim epidemiológico, publicado na quinta-feira, ontem na sexta-feira, ontem não publicaram. Temos 16 pessoas com diagnóstico em isolamento domiciliar e 9 hospitalizadas. Fazendo uma comparação com uma semana atrás, tinha, em vez de 9 hospitalizados, tinha 18. Quer dizer, o dobro diminuiu 100%, né? 50%. Diminuiu bastante. E também o isolamento domiciliar, que tem agora 16, tinha 77. Então diminuiu bem. Mas
toda semana está tendo uma morte, infelizmente. Que a gente não tinha mortes há muitos meses, voltou a ter uma morte por semana em média. Felizmente, né, professor? Felizmente. E a nível de Brasil é pior a situação. Se a nível de Juazeiro do Norte a coisa melhorou, a nível do Ceará a coisa melhorou, mas a nível de Brasil, que é muito grande, ainda está aumentando. Tanto mortes quanto casos novos. A média passou a ser 151 mortes dia no Brasil, em média. Um aumento de mais de 48% em relação a 15 dias atrás. E de casos, que também tinha diminuído, continua aumentando, em uma média de mais de 37 mil casos novos por dia, o que é mais de 26% a mais do que 15 dias atrás, mesmo tendo quase 60% de brasileiros que já tomou no mínimo 3 doses da vacina, quase 60%. E mais de 14 milhões de crianças estão totalmente imunizadas. Quando a gente diz totalmente imunizada, é que tomou a vacinação, mas infelizmente essa imunização não é por muito tempo, não é completa. Eu sou médico de fígado e tem a história da hepatite B, que são 3 doses. 3 doses. Faz a primeira, bebezinho já ainda, aí com 30 dias faz a segunda e com 6 meses faz a terceira e última. Aí quando o pessoal está com algum problema de icterícia, eu peço o anticorpo, a imunidade, o anti-HBS. E quase 30% não tem os anticorpos, quer dizer, tem que tomar reforço. Então a mesma coisa do Covid, né? É muito importante tomar vacina, mas não ter a ilusão de que não vai ter a doença, né? Pelo menos protege dos casos graves. Os casos graves. Porque a gente tem tido vários casos aqui na região, mas graças a Deus são leves. Inclusive a gente tem uma no São Lucas hoje internado. Olha aí. É uma gestante, tá lá, tratando pielonefrite e Covid. Puxa, desse jeito, né? É. Bom, em relação a essa questão que eu até falei em off, no intervalo com você, que o Hospital São Lucas, que você trabalha, é diretor, tem uma UTI neonatal. Sim. Mas os outros hospitais não têm. Então, muitos casais vão ter filhos, por exemplo, na maternidade São Vicente de Paulo, em Barbalha, ou vão ter o filho ou a filha no São Camilo do Crato, que era o São Francisco, agora é São Camilo. Que problema, né? A gente só ter um hospital numa cidade do tamanho do Juazeiro com UTI neonatal. Pois é, e ainda é público, né? Ou seja, toda a parte privada vai para fora, né, professor? Então, e os casos que a gente tem aqui que necessitam, superlotam lá o São Lucas, a gente fica geralmente sem vaga, a maioria do tempo sem vaga. E a parte privada migra toda para Barbalha e para o Crato. Hoje a gente tem um hospital da Unimed no Juazeiro que ainda não tem UTI neonatal, né? Mas tem um projeto para se desenvolver, se Deus quiser vai sair do papel, né? Precisa. Vai começar agora, vão formar um berçário, depois vão começar a escala para formar UTI neo, se Deus quiser, para que a gente volte a fazer partos aqui no Juazeiro, né? Partos convênio particular, enfim, vários, né? No momento a gente, se a criança for prematura, não tem como nascer, só se for no São Lucas, né? Mas se for particular, o convênio tem que ir para fora. Que a questão da Barbalha e o Crato absorveu toda essa questão da saúde, né? Da região. A gente tem muita deficiência aqui no Juazeiro, infelizmente, mas vai se evoluir. O São Lucas hoje é o único hospital assim, que a gente tem na região, que a gente dá tanto valor. Por isso que eu topei assumir essa coordenação, professor, porque foi uma coincidência eu ter chegado em Juazeiro na hora que estava precisando, né? E por coincidência encontrei com o Dr. Túlio na época e ele estava precisando de alguém para ajudar e eu tinha acabado de chegar, tinha tempo disponível, topei a ajudar, né? São Lucas ali, meu pai trabalhou a vida toda lá, eu sempre estive lá com ele, eu sempre gostei do hospital, nasci lá. E aí topei assumir essa missão aí. Tô lá agora, Natal, Ano Novo, final de semana, tudo dando plantão, segurando, né? Bem de lá agora. Vim de lá, cheguei de lá e hoje à noite tô lá, amanhã tô de novo. Opa! Geralmente o diretor não tem folga não, os outros adoecem, traz atestado, pede licença, inventa uma viagem de última hora. De última hora sobe pra gente. E o diretor assume para todos. Mas eu gosto de trabalhar, sou um cabo disposto. E como eu faço a parte de medicina fetal,
eu tô achando bom isso, porque a gente, final de semana, não tinha ultrassom. Eu tô sempre lá agora, final de semana, quando precisa de emergência, o pessoal liga para mim, eu vou lá, faço, sabe? E dá uma cobertura, uma assistência melhor à população, né? Que precisa. Certeza. Aqui a região é carente, precisa muito dessa assistência de ultrassom, de uma assistência materna melhor, né? É verdade. Mas está melhorando, graças a Deus. Tudo que a gente precisa, a gestão tem atendido, sabe? Eu sou primo do Giovanni. Giovanni ajuda muita gente. A gente liga para ele, atende na hora, sabe? Assim, tá sendo bom. Graças a Deus, e eu estou gostando dessa experiência, professor. Legal. De estar tomando a frente aí do São Lucas, com os colegas, né? Muitos davam plantão com meu pai, doutor Couto, doutor Emerson, né? Doutor Zé Moraes. Então, todos lá comigo, acho tão bom conversar com eles contar as histórias da época do meu pai. Eu acho legal, né? Graças a Deus. Paulo Roberto, mais um bloco de apoio cultural, depois a gente volta com mais Dr. Tiago Gondim de Menezes nesse domingo de Natal. Dicas de saúde para você viver melhor na FM Padre Cícero, que educa e evangeliza. Daqui a pouco, a missa de Natal, 9 horas, aqui no Sagrado Coração de Jesus, paróquia do bairro Salesiano, e transmitida pela FM Padre Cícero. Perguntas chegando e também elogios chegando para o doutor Tiago Gondim. A Maria, da Cidade do Barro, ela diz que tem uma hérnia grande no umbigo. Bom dia para você, viu, Maria? Ela está pensando em engravidar. Ela quer saber se pode engravidar com essa hérnia ou é ruim. Ela não fez a cirurgia da hérnia por medo. E aí, doutor Tiago? Pronto. Bom dia, Maria. Obrigado pela pergunta. Veja só, a hérnia umbilical por si só, sem a gravidez, já é um risco, né? Ela pode encarcerar e em seguida estrangular. Com a gestação, aumenta mais ainda esse risco, porque o útero vai expandir. O útero inicialmente é um órgão pélvico, né? Com o avançado da gestação, ele vai virando um órgão abdominal e essas alças vão subir e vai ter um maior risco de encarceramento e, consequência, de estrangulamento. Então, se você pretende engravidar, melhor você fazer a correção da hérnia antes de engravidar, certo? Mas não é contraindicado. Você pode engravidar, mas o risco é maior. Então, a gente aconselha todo paciente que tem hérnia, antes de engravidar, fazer a cirurgia da correção da hérnia, tá certo? Muito bem. Já Socorro Ribeiro parabeniza o convidado de hoje, que é o Dr. Tiago, e parabeniza o programa. Obrigado, Socorro. Obrigado, Socorro. Já nossa amiga de muitos anos, Cecília Bezerra, ela que é do bairro Franciscano, ela é ouvinte de carteirinha, como ela mesmo diz, não perde o programa. Obrigado, viu, Cecília? Ela diz o seguinte: além de desejar feliz e santo, abençoado dia de Natal, para você também, toda a sua família, Cecília, Feliz Natal. Ela pergunta ao doutor Tiago: quais as vantagens para o bebê em um parto normal? É igual a cesariana ou tem vantagem para o bebê? Pronto. Cecília, né? Cecília. Pronto, Cecília. O parto normal, ele tem uma vantagem, que durante as contrações uterinas, ele expulsa o líquido que tem dentro do pulmão do nenê e ajuda no momento que o bebê nasce, está sem líquido no pulmão, né? Então, o parto normal tem essas vantagens também para o nenê. E é um processo fisiológico, né? Então, aquele processo que ela está saindo pelo canal e as contrações vão fazendo com que esse líquido saia e melhora quando o bebê nasce, ele está com menos líquido no pulmão. Então, o parto normal tem essa vantagem, né? E a cesariana, a vantagem para o neném ela diminui os riscos do trabalho de parto, né? O bebê entrar em sofrimento. Então, todos os dois têm riscos e têm suas vantagens, mas deve ser ponderado de caso a caso, certo? Quer dizer, pela pergunta dela, há então, para o bebê, uma maior vantagem no parto normal. E essa vantagem tem a ver, deixa eu ver como é que ela pergunta aqui para entender. O parto normal tem a ver com defesas e imunidade do bebê na hora de nascer e alguma
projeção para a imunidade futura ou não tem diferença para o cesariano? Uma pergunta. A questão da imunidade, ela é transmitida, são anticorpos IgG, são passados da mãe para o neném pelo cordão, né? Então, são transmissão vertical dos anticorpos IgG, que já é passado independente de ser normal ou cesárea. Agora, existem as contraindicações do parto normal se tiver alguma doença no canal vaginal da mãe, por exemplo, como herpes ativa, como se tiver condilomas. Então, tudo isso pode ter uma contraindicação de um parto normal. E a questão da imunidade, ela é passada verticalmente, pelo cordão umbilical. Então, não tem influência se for normal ou cesárea. Certo? Legal. Então, obrigado, viu, Cecília, pela participação. Doutor Tiago Gondini Menezes, nesse dia de Natal maravilhoso, eu gostaria que você fizesse um comentário sobre uma coisa que talvez você não perceba muito, porque no Hospital São Lucas, meus filhos disseram que não para de ter parto. Natalidade lá é em alta. Altíssima. Graças a Deus. Mas o mundo está tendo menos filhos, né? Os casais. Europa, né? Estados Unidos. A natalidade é baixa, né? Mas se deve a quê? Tudo bem que hoje tem uma forma de ter mais atenção, de programar, né? Mas você acha que é só devido a esses métodos anticonceptivos? Ou existe uma questão de mente, de escolha, de pensamento, de projeção de vida? Por que os casais hoje têm menos filhos? Professor, eu acho que hoje é uma questão bem social isso aí. O pessoal hoje quer se formar, a mulher hoje quer fazer sua especialização, iniciar o trabalho. Então isso hoje vai deixando essa questão da paternidade mais para frente, né? Então hoje os casais, de forma geral, tentam se estruturar socialmente, financeiramente, para depois engravidar. Antigamente, acho que era ao contrário, as famílias formavam antes, né? Então hoje a pessoa, eu vejo assim, dessa forma, que hoje todo mundo tenta se estruturar para ter seus filhos e acabam tendo tardiamente e às vezes nem tem, né? Tem casais hoje que optam por não ter filhos, principalmente o pessoal da Europa, tem uma baixa natalidade, né? E uma expectativa de vida maior. Então, eu acho que eu vejo mais esse lado social hoje. As mães chegam lá por volta de 35, 40 anos, pronto. E tem um problema que hoje elas chegam tardiamente, com 35 anos e chegam. Pronto, tenho 35 anos, meu bebê vai nascer com problema? Não é assim. Existem uns estudos que mostram que pode ter uma maior chance, mas essa chance aí vai depender. Não é só por conta da idade, tem outros fatores também que influenciam. Então, a gestação pode ocorrer hoje em mulheres após 35 anos e não ter bebê com má formação, certo? A gente faz hoje um cálculo de risco, a gente calcula esse risco do primeiro trimestre, faz uma avaliação morfológica do neném, hoje tem uns exames de sangue, que assim, ainda no Brasil ainda estão chegando, que é a avaliação do PPA, a avaliação do fator placentário, a proteína plasmática A, que tudo a gente avalia para saber o risco, né? A gente calcula o risco de um bebê ter uma síndrome e assim ter uma gestação mais tranquila, né? Hoje a gente consegue rastrear isso aí. Como eu falei anteriormente também, essa questão do morfológico, a gente descobre as patologias e várias delas tratam intraútero, como na área do senhor, por exemplo, hernia diafragmática. Hoje a gente trata intraútero. Se você descobre com precocidade, o fechamento do diafragma ele ocorre por volta da 8ª semana, no período embrionário. Então, 9 semanas você já tem que estar vendo o diafragma do neném formadinho ali, no ultrassom. Então, se você diagnosticou ali que tem uma hernia diafragmática, existem síndromes possíveis, então a gente tem que rastrear, que provavelmente as mais comuns de aparecer com a hernia diafragmática, que são a trissomia do cromossomo 18 e a Parasterkile, né? A gente pode fazer um cariótipo, né? Que é o exame de entrada, e diagnosticar isso aí. Se o bebê não tiver nenhuma síndrome, nenhuma doença genética, a gente encaminha para o nosso chefe
E ele consegue ainda intraútero colocar um balãozinho lá na traqueia do neném, e o pulmãozinho enche de líquido e baixa esse diafragma, e o neném consegue nascer na viabilidade e é operado extrauterino depois que tirar o balão, e o bebê sobrevive. Antigamente não era possível, né? Então, coisa hoje a gente consegue resolver intraútero, mas precisa fazer essa avaliação inicial, né? A avaliação inicial chegar cedo pra gente avaliar, né? E conseguir tratar. Muito bem. Doutor Tiago, essa ultrassonografia morfológica, essa medicina fetal que você faz também em outro local, não é no São Lucas, né? Quais são os lugares que você atende, tanto para a ultrassonografia quanto para consulta mesmo, para você acompanhar, fazer o pré-natal das pacientes? Onde você atende? Pronto. No São Lucas, a gente faz assim, quando chegam os casos de algum problema, eu ajudo lá, faço a parte de ultrassom e a gente dá seguimento, né? Como recentemente a gente pegou um nenê com uma formação no tórax, que chama MAC tipo 3, que você faz uma dose de corticoide, que é um medicamento barato, e o tumor regride e o bebê nasce bem. A gente fez isso aí, mandou para Fortaleza e deu tudo certo. E meus locais de atendimento são na Clínica Provida, né? Na Rua São José. Lá tanto eu faço a parte pré-natal, quanto faço consulta obstétrica e ginecológica, e a parte de ultrassonografia morfológica toda é feita comigo lá, né? E também atendo na Clínica Ópera, né, lá próximo à rodoviária, lá do meu amigo Dr. Felipe Rolim, né? Me convidou para lá, eu estou fazendo também essa parte da parte da fetal lá, que inclusive a parte de eco fetal, também a maioria da parte dos ecos fetal de Juazeiro são feitos lá. E também estou na clínica imédica, fazendo também a parte de ultrassonografia lá, com meu primo Paulo Henrique, me convidou para lá, estou trabalhando lá com eles. Meu primo também. Então nós vai ver que nós somos primos. Vai ver que a gente é primo também. Rapaz, é uma clínica fantástica do menino, né? É excelência ali. E nós estamos na região aqui agora. Graças a Deus está sendo muito bom, professor, a volta da gente para casa, né? Graças a Deus não tem faltado. Essa ultrassonografia morfológica mais avançada com a questão da medicina fetal, você faz tanto na Provida, quanto na Imédica, quanto na Unicardio, que é o anexo, né, do Ópera. Ou faz só em uma das três? Faço nas três. A parte do morfológico avançado, né, a gente faz nas três. Tanto o morfológico do primeiro, com rastreamento de aneuploidias, não só rastreamento de aneuploidias, hoje no primeiro trimestre também a gente rastreia pré-eclâmpsia, a gente calcula o risco para saber se a gestante vai desenvolver pré-eclâmpsia através do ultrassom também, que é um método não invasivo, você rastrear que vai prevenir um problema lá na frente com uma pré-eclâmpsia, que é um problema grave, né? Então no ultrassom a gente faz esse rastreamento também, faz rastreamento para parto prematuro com a medida do colo, do útero, né? Então é um momento muito oportuno que a gente tem para prevenir esses problemas, e um exame acessível, barato, né? A gente tem como fazer vários durante o dia, né? A gente faz em 3 locais. E aí o que a população precisar, eu estou às ordens. Tanto para mim, tanto faz no particular ou no SUS, para mim não tem diferença. Pode me precisar, pode me procurar no São Lucas, que eu tenho o maior prazer de receber também. Certo? As gestantes que procuram a gente lá sabem disso. Chega de madrugada para fazer ultrassom, eu faço, se precisar. Se tiver indicação de urgência, se não tiver, a gente faz no outro dia, e assim vai, né? Eu estou aqui para ajudar, né, professor? Muito bem. Doutor Tiago, alguns profissionais falam da importância de uma cultura de secreção vaginal e anal a partir das 35 semanas de gestação. E outros não dão tanta importância, uns dão e outros não. Qual a sua opinião sobre isso? Professor, eu acho importante fazer, porque você previne infecção no neném, né? Eu sempre faço de rotina, certo? Se tiver necessidade, a gente faz um tratamento. E é uma coisa que a gente hoje trabalha com medicina preventiva. Então, se você tem um exame que você pode fazer para prevenir uma infecção no neném, no recém-nascido, que é uma pessoa frágil, né? Então, a gente faz
previne infecção, né? Então vale a pena fazer essa cultura de rotina. Eu sempre faço em todas as minhas gestantes. A gente faz e se precisar, trata, né? Principalmente se for para o parto normal, aí é que precisa mesmo. Ou se tiver uma rotura de membranas prematuras, tem que ter tratado, é importante isso aí. Legal. Quais são suas considerações, vamos dizer assim, finais, gerais, para uma mulher, tanto aquela que está pensando em engravidar pela primeira vez, quanto aquelas que nem está pensando, mas que já tem que ter cuidados com sua saúde, e aquelas que já está gestante, que tem que fazer um pré-natal? O que dizer para essas mulheres sobre saúde geral, para que não haja problemas, doenças que possa atrapalhar aquela gestação, que é tão esperado, né? Um presente de Deus, ter um filho, uma filha, e no entanto uma doença pode atrapalhar. Eu acho, professor, que a gestação é um momento assim de Deus, né? É um presente de Deus, como o senhor falou. Então a gestante tem que, primeira coisa, ela tem que se sentir bem, tem que aceitar bem essa gestação, mais que ela não seja desejada ou não. Tem que se preparar para curtir a gestação, que é um momento único, né? Um momento único na vida das mulheres. E se preparar. Se você pode se preparar antes de engravidar, melhor ainda. Procure um obstetra. Faça seus exames pré-natal, faça toda essa avaliação, inicie o ácido fólico. Se você não tiver condições, vá no posto de saúde, procure uma assistência médica para que você se prepare e tenha uma gestação saudável. Hoje a gente tem condições de prevenir muita coisa na gestação, então vamos aproveitar que tem essas ferramentas, né, professor, que podem nos ajudar. Então eu acredito que seja isso. A gente tem que aproveitar a evolução, e a evolução dos exames, a evolução do pré-natal, a evolução das assistências, e assim ter uma gestação mais saudável e ter uma gestação tranquila, desejada, e um bom parto para todo mundo, né, professor? É verdade. Muito importante, né? As prevenções e os cuidados em geral. Agora, em relação a os locais você falou dos locais de atendimento, de consulta, de ultrassom. Agora, nos locais de parto, além do São Lucas, você faz também em outros hospitais? Faço sim, professor. Faço no hospital da Unimed. A gente está fazendo o berçáriozinho lá. Minha esposa é pediatra, faz a parte de neonatologia. Ela tá organizando lá. A gente já está fazendo cesarianas lá, certo? Faço também no São Vicente, no São Camilo. Eu sou credenciado na Unimed, né? Eu sou cooperado. Então a gente pode fazer em qualquer dessas maternidades. Hoje, se for um bebê viável, a partir de 37 semanas, a gente pode fazer. Se não tiver cardiopatia, nenhum problema, a gente pode fazer no hospital da Unimed. Se não, se tiver algum risco de complicação, for prematuro, a gente opta pelo hospital que tem UTI neonatal, né? No caso, São Vicente ou São Camilo, aqui na região. No caso, se for particular, o convênio, né? E se for SUS, a gente faz no São Lucas, no nosso São Lucas, querido São Lucas, né? Eu posso mandar um abraço pro pessoal lá, professor? Fica à vontade. Mandar primeiro um beijo para minha esposa, Rayana, que está assistindo. Minha filhinha Heloíse, tá com um anozinho, vai fazer 1 ano e 5 meses. Beleza. Assim, a maior alegria da gente é essa menina. Um presente de Deus, realmente, professor. Né? Meu filho Pet, que é Nino. Opa! O senhor gosta também, né? O Ninozinho, tem que estar com a gente há 6 anos, é bom demais o cachorrinho. Mandar um abraço pro meu pai, doutor Humberto, que é meu exemplo dentro de casa, meu espelho, né? Isso. Minha mãe Denise, meu irmão Humbertinho, meu sobrinho Enzo, né? Meu afilhado Enzo. Minha sobrinha que vai nascer agora em fevereiro, Maria Alice, vai nascer agora. Eu que estou acompanhando, né? Fazendo os ultrassons. É um prazer grande. Um abraço para eles, Geninho e Rafa. Um abraço para meus colegas do São Lucas, que nesse momento estão escutando aí. Não sei se você conhece, tem Joana lá. Joana dá um trabalho danado, mas é uma pessoa boa. Tá lá com a gente sempre. Queria mandar um abraço também para meu tio Sandro, que está ouvindo aí na rádio. E um abraço para todas as minhas pacientes, um Feliz Natal, Feliz Ano Novo.
Dizer que a gente está sempre à disposição, professor, seja no São Lucas, na Provida. Meu celular é ligado 24 horas. O que precisarem, liguem, pode ligar, que eu puder ajudar. A gente está aqui para servir, né, professor? A medicina, acho que é um sacerdócio mesmo. A gente tem que estar aqui para servir, para ajudar o próximo. E também queria mandar um alô aqui para meu sogro, seu Braz, e minha sogra Evaneida, rapaz, que eu já ia esquecendo. Não faça isso, sogra, não esqueça não. Maravilha. Professor, muito obrigado pelo convite. Estamos à disposição do senhor, da rádio, que precisarem. Você manda só mandar as ordens. Conto com você. Da próxima vez você virá com a sua esposa, né? Que é neonatologista, né? Muito bem. Na verdade, esse programa, quem perdeu ou quem só se ligou no final e quer o programa completo, quer ouvir, não vê, porque infelizmente a gente não está mais conseguindo a live de Facebook. Vamos ver se a gente resolve isso em 2023. Mas a gravação do programa, ela fica, sabe? Nós temos 2 meios de redes sociais que você pode ouvir novamente esse programa inteiro e pode passar para as pessoas, para outras pessoas que perderam, possam ouvir. Primeiro o site do radialista, meu compadre, Tony Santos. O nome do site é clubesintonia.com. Ele deixa gravado, aí assim, ele deixa 4 programas gravados. Quando entra o de hoje, sai o mais antigo. Então fica mais ou menos 2 meses, mais ou menos, gravado. Vou pegar. E nas nossas redes sociais de YouTube, fica para a vida toda, viu? Professor. A não ser que haja problemas no futuro com as redes sociais, né? Mas nós temos o YouTube, podcast Gastroclínica Vasconcelos e podcast Dicas de Saúde. Então, daqui a pouco, assim que o programa estiver gravado, eu passo para você, doutor Tiago. Você fica com ele gravado e pode enviar para as pessoas que dizem, eu perdi. Aí você envia. Eu quero, professor. Pois vocês vão ficar agora com a missa diretamente do Santuário Sagrado Coração de Jesus. Obrigado, Paulo Roberto. Obrigado, ouvinte da FM Padre Cícero. E um abraço para todos. Próximo domingo, se Deus permitir, mais um Dicas de Saúde. Feliz Natal para todos.